sempre uma alegria, uma satisfação poder estar aqui, né? Vendo todos vocês que deixaram seus lares e estão conosco para um estudo, para aprendizado, justamente para que nós nos conheçamos melhor. A doutrina espírita nos traz conhecimento, um conhecimento real, conhecimento palpável, porque a religião, ela deve nos auxiliar na nossa vida. Nós não podemos dividir a nossa vida aqui e a religião. Eu vou hoje no centro, eu vou no domingo na igreja ou no templo, mas fora isso, eu tenho meus afazeres, eu tenho a minha vida e só vamos nos lembrar, né, nesses momentos, quando na realidade, se nós queremos que a nossa vida melhore, que aconteça aquilo que nós desejamos, que a nossa saúde seja boa, nós precisamos estar sempre com o pensamento em Deus, em Jesus. E para isso, nós temos que vivenciar a nossa religiosidade. Então vamos tentar hoje, de uma forma um pouco didática até, entender, né, o porquê dessa mensagem e como nós devemos entendê-la. Bem explicativo até, né? Na verdade é o seguinte, nós gostaríamos, né, que Deus nos desse, quando nós aqui encarnamos, um manual que nos ensinasse o que fazer, como não errar, como viver melhor, como conseguir aquilo que nós desejamos. Mas infelizmente não é assim. Cada um de nós tem uma vida. Cada um de nós vive aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos. A nossa vida está sempre diante de decisões. Nós estamos sempre, né, ali, na encruzilhada dos dois caminhos. E a nossa vida é resultado dessas decisões que nós tomamos todo o dia. Hoje, quando nós acordamos, de repente, nós tínhamos algumas coisas em mente para fazer, pedimos a Deus que o nosso dia fosse bom, e a hora que nós colocamos o pé na rua, algumas coisas acontecem, aqueles problemas que estavam resolvidos voltaram atrás, vamos ter que resolver de novo, no trabalho está um caos, tivemos que deixar alguém da família, né, doente em casa, nossos filhos. Então nós não temos certeza do que vai nos acontecer. Deus, na sua bondade e sabedoria, não permite que nós, quando reencarnamos aqui nesse planeta, para termos uma nova vida, para resgatarmos, né, aquelas falhas de outras, para voltar a conviver com aquelas pessoas que nós já tivemos contato. Afinal, nós, como espíritos que somos, aqui reencarnados nesse corpo físico, nós temos uma missão. E essa missão é para todos nós, que é o nosso progresso espiritual. Nós não estamos aqui de passagem, não estamos de férias. Não estamos aqui só para comprar coisas, para viajar, né? Nós estamos sim para aprender. Então vamos tentar hoje aprender um pouquinho do que Deus nos deixou aí. Já que a nossa vida é única, não tem forma, não adianta procurar no Google. Se você for colocar lá, viver bem, né, para cada um vai aparecer alguma coisa. E cheio de propaganda de alguma coisa para você comprar, né? Porque o que a internet nos traz para que nós tenhamos uma vida feliz, termos um bom carro, viajarmos, né, para tirar as nossas selfies de viagem, deixar todo mundo com água na boca, né, a gente trabalhando às vezes sem dinheiro para viajar, mas não é isso que nós buscamos. Então, diante dessa encruzilhada que Deus nos colocou, porque se nós temos esse livre-arbítrio de tomar as nossas decisões,
aprender a guiar o meu pensamento no sentido que essas coisas possam acontecer. É claro que Deus não deu manual, mas Ele enviou o seu Filho, enviou Jesus, para que pudesse nos deixar esse manual. E ele existe. Se nós olharmos a Bíblia, no caso da nossa doutrina espírita, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelos Espíritos, que nada mais é que o Novo Testamento explicado, com as dúvidas que nós temos esclarecidas. Nós vamos ver ali que existe um manual para nós conseguirmos viver bem, para que nós podemos conseguir a nossa melhora, a nossa reforma íntima, né? Que aqueles que já frequentam a doutrina já ouviram falar que nada mais é um processo contínuo de diminuir os nossos vícios, as nossas falhas, aumentarmos as nossas virtudes, as nossas coisas boas. Não há outra forma. Não há outra forma, porque se o nosso objetivo aqui é o nosso progresso espiritual, e nós sabemos que tudo que nós fizermos no sentido material, claro, vai nos trazer satisfação, vai nos trazer prazer, vamos nos sentir vitoriosos, porque aquilo que nós desejávamos lá no jovem, estamos conseguindo. Mas que de nada vale se eu não estiver bem comigo, se eu não souber viver com as outras pessoas, se eu não souber me aceitar. Então, o capítulo de hoje é o mandamento maior, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, em 4 e 5. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Simples, parece, né? Mas nós vamos ver que é bem complexo, bem complicado. Mas nós vamos conseguir. Então, nos falas amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós falamos, ouvimos a palavra Deus, vem alguma imagem na nossa mente? Quem pode afirmar? Lembra, né? Quando nós éramos pequenininhos, lá no interior tinha aquele quadro, né? Aqueles cabelos longos, você falava, Papai do céu. É isso. Muitos, né? Até por uma questão de vir de outras religiões, de frequentar outras religiões, já que a nossa filosofia espírita, ela está para complementar, para ajudar a pessoa, ajudar a nós, independente da nossa religião, independente do credo que nós temos, né? No sentido de nos melhorar, no sentido de entender e no sentido de nos aproximar de Jesus e de Deus. Muitos até confundem, em algumas religiões, às vezes não entendem bem, chamam Jesus de Deus, né? Confundem a criatura, né? O Filho com o Criador, do qual nós somos também filhos, por conseguinte, irmãos de Jesus. Que como nós, também é um Espírito, claro que só num grau de elevação muito além, né? Ele já é um Espírito crístico, aqueles que têm contato direto e recebem ordem de Deus.
Então, para que a gente entenda como amar a Deus, nós temos que entender quem nós temos que amar. Então vamos lá. Na pergunta 1, da codificação espírita, que está lá no livro dos Espíritos, da nossa codificação, codificado por Kardec, ditado pelos Espíritos, confrontado, Então, toda essa codificação nos traz respostas. A pergunta primeira já nos choca, porque quando eu li a primeira vez, está lá: o que é Deus? Alguém notou algo diferente? Não está perguntando quem é Deus. Na verdade, até nós tendemos a dar forma física a Deus, uma imagem daquele velho de barba branca. E além da forma física, nós tendemos também a lhe dar sentimentos, como se ele fosse humano como nós. Então, se cometemos algum erro, temos medo que ele nos castigue. Se estamos fazendo bem, queremos que ele nos premie. Na verdade, Deus é energia pura, uma energia tão elevada que praticamente está em todo o universo. E nós também somos energia, como espírito somos energia pura. E nos ligamos a Deus através do nosso pensamento. Nos ligamos à espiritualidade através do nosso pensamento. Então nós conseguimos sim nos comunicar com Deus através da nossa oração. Porque quando nós oramos, as nossas vibrações sobem tanto, o nosso pensamento emite ondas tão curtas que atingem a alta espiritualidade. Então, a forma de conversar com Deus é através da nossa oração. A resposta: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o Criador de tudo no universo, da matéria e do espírito, de todos os planetas, de todas as estrelas, da árvore, do nosso corpo e do espírito, de todos nós, de todo o universo, de todos aqueles espíritos que habitam por aí em todo o universo, em todos os planetas, cada um na sua forma, cada um de acordo com o local que vive. E ele tem atributos. Então, para tirarmos essa visão humanizada, cheia de defeitos, cheia de virtudes, vamos tentar entender. Deus é eterno, ou seja, é o Criador de todas as coisas. Ele não tem início e não tem fim. A partir dele tudo foi criado, inclusive nós, que em determinado momento fomos criados espíritos simples e ignorantes, e de lá da nossa criação até hoje estamos vivenciando novas vidas, nos melhorando, até para estarmos aqui hoje sentados dentro de uma casa espírita ouvindo palavras de Deus. Nós já evoluímos muito, porque já passamos lá, já fomos pessoas que passaram pela Idade Média, possivelmente, já tivemos mais falhas e estamos nos melhorando. Ele é infinito. Se ele não tem forma, é uma energia pura e está em todo o universo. Por isso que quando nós oramos, nós vibramos com os pensamentos, desejamos, pedimos, agradecemos, os nossos pensamentos com vibrações chegam até ele. É imutável. Deus não muda, nem as suas leis. Já pensou se Deus fosse imutável e as suas leis também? Como é que o universo funcionaria? Como é que os planetas, as órbitas em volta das estrelas,
continuariam da mesma forma durante a eternidade? Como é que nós teríamos como saber o que é certo e o que é errado se as leis mudassem como mudam as leis dos homens, às vezes ao bel prazer dos interesses? Então ele é imutável. As suas leis, desde a criação que ele criou o universo até agora, são as mesmas. É imaterial, né? Como eu disse, é energia, não tem forma. É energia pura. É por isso que ele está em todos os locais ao mesmo tempo. É por isso que a comunicação que nós queremos com a espiritualidade é possível através do nosso pensamento. Ele é único. Diferentemente, né, de alguns pensamentos, Deus é único. Não existe um outro Deus. Não existe o Deus bom e o Deus ruim, aquele que vive brigando com Deus. Alguns pensam que existe, né, o diabo. Mas nós sabemos que existem sim espíritos pouco evoluídos, espíritos, aqueles que não, pela falta de esclarecimento, acabam se dedicando ao mal. Mas também, como nós, foram criados por Deus. A opção deles serem ruins ou escolherem, né, como lá no início, o caminho errado, é deles. Mas Deus é tão bom que mesmo esses espíritos, mesmo as pessoas, né, que estão aqui encarnadas, que agem de forma incorreta, com certeza vão evoluir. Jesus disse: meu Pai não vai deixar nenhuma ovelha para trás. Isso significa que, queiramos ou não, o caminho é esse. Nós podemos adiantar a nossa evolução, nos melhorando, cuidando dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, ou podemos estacionar. Regredir? Nunca. Mas nós vamos demorar muito mais para a nossa evolução. Esse é o nosso grande objetivo. Todo-Poderoso. Claro, se Ele criou o universo, criou todas as coisas, Ele é todo-poderoso. É por isso que nós o amamos, que nós o respeitamos e que nós sabemos que só existimos por Ele. E soberanamente justo e bom. É uma qualidade, né? São qualidades de Deus. Ele não erra, não castiga, não pune, não premia, porque aí ele estaria sendo injusto. Aliás, uma das coisas que me atraiu na doutrina foi a resposta a algumas perguntas que eu tinha lá quando era jovem, uns 10 anos atrás. Tá um pouquinho vai, que era justamente isso, responder essas perguntas que me afligiam o meu coração, como eu acho que muitas pessoas se sentem incomodadas. Por que pessoas têm tantas posses, outras não têm? Porque alguns adoecem, outros passam a vida sem grandes sofrimentos? Porque algumas têm dificuldades financeiras e outras vivem na fartura? Mas que justiça de Deus é essa? E só conseguimos entender essa justiça entendendo que nós somos passíveis de ter várias vidas. Se estamos aqui hoje tendo uma vida um pouco melhor, talvez já sofremos muito, né? E temos que aproveitar isso, para que isso, na próxima e ainda nessa, melhore cada vez mais, através do nosso bom pensamento. Bem, mas ele também fala aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, que é semelhante à primeira, amar o seu próximo como a ti mesmo. Opa, então, para nós conseguirmos nos melhorar, conseguirmos entender o que é a religiosidade,
cuidado com olhar para nós. Tem que falar, amar ao próximo quanto a si mesmo. A primeira coisa, eu tenho que me amar, né? E para me amar eu preciso o quê? Me conhecer, saber quem eu sou. Nós já falamos algumas coisas aqui, né? Somos espíritos, estamos encarnados nesse corpo, cumprindo uma missão para a nossa evolução, resgatando as pessoas, os contatos que nós tivemos, acertando as coisas erradas que nós fizemos no passado. Então nós já estamos começando a entender quem nós somos. Nós não somos aquela máquina que nasce, cresce, estuda, vai trabalhar, ganha dinheiro, compra casa, compra carro, compra tudo e acha que é feliz. Por quê? Nós conhecemos muitas pessoas que têm milhões de dólares, de reais, que têm tudo e não são felizes. Uai, peraí, como é que pode ser então? Se eu estou lutando para conseguir isso, é para minha felicidade. Mas se eu não vou conseguir ser feliz tendo isso, alguma coisa está errada. E aí começa a dar aquele vazio no seu coração. Aquela necessidade de conhecer algo. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates já dizia 2000 anos antes de Cristo. Né? Lá no livro Pão Nosso, lição 68, o Espírito de Emmanuel passa-nos o importante ensinamento. A criatura necessita indagar o que fazer, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Senhorear o próprio caminho é lá quando aparece aquela encruzilhada, o caminho certo, o caminho errado, nós sabemos que decisão tomar. Saber que se tomarmos a decisão correta e irmos pelo caminho do bem, o caminho correto, nós vamos sim nos beneficiar. Por quê? A nossa vida hoje é consequência de todas essas decisões, de outras idas e dessas. Se nós sofremos, talvez tenhamos tomado alguma decisão errada no passado. E as decisões boas vêm melhorando a nossa vida. Então, conhecer-se é saber onde eu erro, o que eu faço de ruim, quais são os meus vícios, olhar no espelho, me encarar e falar, eu preciso melhorar. Se eu quero ter uma vida melhor, mais saudável, eu preciso me melhorar. Eu preciso tirar dessas coisas ruins que vêm comigo e só cuidar das coisas boas. Por isso que eu falei no início, não adianta você ir na igreja, vir aqui numa sexta-feira, numa quarta-feira, vir numa palestra, sair daqui e esquecer tudo. Voltar à sua briga do dia a dia para conseguir coisas, para tentar ser feliz. Essa vivência dessa realidade que nós temos que encarar, que é a nossa evolução, vai pelo bem ou pelo mal. Como eu disse, Deus é tão bom que permite a todos evoluírem. Aqueles que estão ainda praticando mal, que estão fazendo coisas erradas, uma hora vão ter que se acertar. Vão demorar mais que aqueles que fazem as coisas corretas. Vão atrasar a sua evolução, mas chegarão lá também. A partir do momento que nós começamos a nos conhecer, aceitarmos como pessoa, estar satisfeito conosco, porque nós já sabemos que não adianta. A vida não é só feita, né, de pessoas perfeitas. Aliás, a pessoa perfeita hoje só com filtro, né? Você olha lá, está todo mundo perfeito, você tira o filtro, cai a realidade, somos nós. Nós temos que vivenciar aquilo que nós somos. A nossa melhora importante, a que realmente vale, é a que nós fazemos no nosso interior, de tentarmos ser pessoas boas. Pessoas que nós nos gostemos, que façam as outras pessoas
aprender então a praticar o bem. Agora que nós sabemos como saber quem nós somos, nós temos que também aprender a saber quem é o próximo. Quem é o próximo? Quando eu falo, eu vou ajudar o próximo. Quem é o próximo? No meu caso é aqui, ó. Quem está mais próximo? Primeiro, quem está mais próximo de você? Quem está mais próximo de nós? A família. Aquele vizinho bom. O vizinho bom, o vizinho ruim também. Os parentes, né? O pessoal do trabalho, o pessoal da escola. Ou seja, quando nós falamos em ajudar o próximo, não é só ajudar, né? Aquele que estava longe, foi tão bonito agora, como está sendo, ajudar o pessoal lá do sul. Que bom, né? Parece que as coisas, quando são difíceis, fazem aflorar sentimentos bons nas pessoas, que a gente às vezes tinha esquecido e nem pensa. Mas na realidade, nós temos que primeiro começar a amar aqueles que nos cercam. Ah, mas é difícil, né? Família é um problema. Mas ela não é problema, é a solução. Porque ali na nossa família, Deus permite que aqueles irmãozinhos que nós convivemos no passado e que de repente nos desentendemos, hoje possamos fazer as pazes. Aquela pessoa que de repente aquele irmão que nós desprezamos, hoje vem para a nossa família para que nós os orientemos, ensinemos, amemos. Quantas vezes na nossa família nós temos pessoas que sofrem de alguma doença, que têm alguma deficiência? É o exercício maior que é o desafio de nós amarmos, nos dedicarmos, fazer com que ele também evolua. Afinal, nós também aqui estamos aprendendo. Nossos pais, na medida do seu conhecimento, se dedicaram a nós, nos deram o que foi possível para que a gente adquirisse conhecimento. Então, o próximo são todos aqueles com os quais nós convivemos, mais distantes, mais próximos, mas não adianta nós queremos fazer a caridade para aqueles que estão tão distantes, se nós não compreendemos, não damos amor, não damos entendimento àquelas pessoas que convivem conosco. Mas aí, puxa, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu passo tanto nervoso no serviço, quando eu chego em casa eu estou. Espera aí. Mas são aquelas pessoas que estão nos ajudando na nossa evolução, que estão nos aconselhando, que estão nos dando aprendizado com as quais nós estamos conseguindo nos melhorar. Então nós temos que amar. Aí ele nos fala como é que nós vamos amar ao próximo, como é que nós vamos praticar isso, de que forma. Afinal, a lição nos pede, né, que nos fala que é o mandamento maior de Deus, que Jesus deixou, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas o que é amar o próximo? Aí vem quem nos fala o quê? Da caridade. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e de teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas se acha contida nesses 3 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo,
tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Nós entendemos, um pouco do que é Deus. Estamos já começando a pensar e nos conhecer, que às vezes nós conhecemos mais os outros do que nós. Afinal, nós somos tão críticos com as outras pessoas e deixamos a gente passar as coisas que nós fazemos de errado. Então vamos ser também um pouquinho críticos com isso. E à medida que nós nos conhecemos e agora já sabemos quem é o próximo, a forma de amar, nos amar, porque também temos que ter caridade conosco, com nós mesmos. Às vezes somos tão críticos, nos cobramos tanto, achamos que nós temos que vencer a qualquer custo, ser melhor que os outros, e não nos perdoamos. Para poder perdoar alguém, primeiro nós precisamos aprender a nos auto-perdoar. Erramos, todos nós estamos aqui porque somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos e não errássemos, nós estaríamos encarnados aqui nesse planeta aprendendo. Então, quando nós aprendemos a nos perdoar, é o primeiro passo. Errei, não consigo voltar atrás para consertar, mas posso não errar mais. Como Jesus, falou àquela senhora que o tocou: vá e não peques mais. Ele não recriminou os seus erros passados, nem o que ela fazia de errado. Ele simplesmente solicitou ela que não fizesse novamente. Então nós temos que aprender com nossos erros. Isso é aprender. Não é ficar nos recriminando, nos culpando o tempo todo do que nós fizemos de errado. Mas se eu soubesse o que eu sei, não faria. Mas se você não tivesse errado, você não saberia o que você sabe. Nós aprendemos através dos nossos erros. Eles que nos ensinam hoje a tomar decisões mais certas, mais corretas. Lá na juventude a gente estava naquele entusiasmo da vida. Não tínhamos conhecimento, não tínhamos vivenciado ainda. Não tínhamos tido experiências. Então praticar a caridade não é simplesmente, somente dar coisas. Então vamos lá. A completar o nosso aprendizado, nós vamos sair daqui hoje, certos do que nós temos que fazer com a nossa vida e para nos melhorar. Lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência, cordialidade, tolerância para com todos, indulgência, perdão. Tolerância para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, que sejam nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. A caridade começa no ambiente familiar, relacionamento do casal, relacionamento pais e filhos, através do perdão, tolerância, respeito aos direitos de cada um. Se expande ao ambiente social, se relacionar bem com os colegas de trabalho, respeitar nosso próximo, perdão e auto-perdão. A fórmula está aí. Aquele manual que a gente ia buscar no Google, está aí. Esse serve para todos nós. Não está dando nenhuma forma mágica, não precisa fazer pix para conseguir. Jesus nos trouxe. Se a gente começar a consultar, começar a entender, nós vamos realmente melhorar a nossa vida. Porque a partir do momento que nós começamos a pensar no bem, que nós começamos a agir no bem, as nossas vibrações melhoram, elas se elevam.
contato com a alta espiritualidade, com o bem, e o bem atrai o bem. Se nós queremos ter saúde, precisamos sim estar bem conosco. Pensar que somos saudáveis. Pensar coisas boas, desejar coisas boas, porque o que desejamos de ruim acaba voltando para nós. A maioria das doenças começa na nossa mente. Já está provado na medicina que muitas delas são consequência do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então, se queremos ter saúde física, vamos começar por ter saúde mental. E para ter saúde mental, nada melhor do que esquecer as coisas ruins, a raiva, o ódio, o amargo. Nada melhor do que pensar no bem, ajudar as pessoas, e tentar entender aqueles que convivem conosco. Com certeza, a nossa vida vai melhorar, as pessoas vão nos olhar com os outros olhos, a alegria vai ser melhor, as discussões vão diminuir. Alguém tem que ter paciência, alguém tem que começar. Que sejamos nós que estamos tendo essa oportunidade de aprender. Que Deus nos abençoe, nos oriente e com a sua paciência, com a sua sabedoria, nos traga sempre esses ensinamentos e força para que nós continuemos a aprender. É um prazer ter todos aqui na casa e poder transmitir esse pouco que nós estudamos. Nós também aprendemos, mas tem que ser constante. Quanto mais nós aplicarmos a nossa vida, porque não basta só saber, temos que aplicar a nossa vida com certeza, né? Tende a melhorar. Nós vamos continuar com as dificuldades de sempre. Infelizmente as doenças aparecem, mas vamos passar a encará-las de outra forma. Então, viver é estar sempre junto